Boa tarde para todo mundo, mais uma vez. Boa tarde. Eu quero saber se tem alguém assistindo a aula pela primeira vez hoje. Eu acho que tem, né? Se eu não me Eu? engano. Yerauli. Né? Oi, Erauli, bem-vindo. Obrigado. Desculpa a demora, que às vezes a gente teve um erro de comunicação na questão da matrícula para o curso, do minicurso, e também teve a segunda chamada. Você foi da primeira ou segunda chamada? Eu tinha me inscrito em março, lá naquele curso que seria presencial, e depois a professora, a coordenadora, acho que Jordana, ela tinha informado que seria estendida, né? Quem tinha feito a matrícula em março seria disponibilizado esse curso também. E aí eu fiquei aguardando até sair os primeiros editais ali, nesse semestre eu não estava incluso, e até achei que não seria chamado, né? Ai, Aí que por bom. último acabou que, acho que no edital 8 que eu fui verificar que constava meu nome. Ai, que bom. Então, é que assim, a gente fez tem duas aulas ainda anteriores a essa. Os links estão gravados. Aninha, uma pergunta. Você está disponibilizando essas aulas também, as de quarta-feira, ou não? No Classroom? YouTube? Não, no YouTube não, no Classroom, só para eles. As que estão com eles, ou não? Gravado, você diz? Sim. Isso, Eu gravo sim? e eu coloco a gente põe no YouTube, né? Mas ele fica. Só quem tem o link consegue acessar. Então tá lá as aulas para você dar uma olhada. As de quarta, né? também? Ou só as de segunda, as curtinhas? Todas estão no Todas. YouTube. Então tá bom. Muito obrigada. Enfim, então, elas estão todas lá. A gente tem uma atividade também, né, no Classroom, mas tudo muito tranquilo. A gente tá no início, então vai ser fácil de pegar. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição também, para quem também tem alguma dúvida, tá bom? De onde você ouviu sobre o curso? Como você conheceu o ProLen? Bom, eu ouvi pela professora Jordana, inclusive. Eu estou no curso de pós-graduação em literatura, coordenado pela professora Kátia. E aí eu fiquei sabendo, acho que na aula inaugural da Unespar mesmo, em que nós fizemos parte ali, os alunos da pós-graduação fizeram parte da aula inaugural, e ali que eu fiquei sabendo pela professora Jordana, e daí fui me inscrever, até porque eu nunca, talvez, me interessei tanto ou tive a oportunidade de estudar a língua inglesa, e sempre tive vontade, né? Uhum. Ai, que Ai, que legal. legal. E que carga pra gente, né? Dando aula para Não, são mestrando, pessoas pós. muito importantes e Ai, que honra, nesse obrigada. nosso curso. Fica Não, até mas meio assim, intimidada. quanto à língua inglesa, eu sou bem primário, sabe? Eu não Estamos aqui Ah, para mas te todo ajudar, mundo então. aprende Então, junto. o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu tenho é do ensino regular, entendeu? Do médio, fundamental lá, é quase que básico. Ai, que bom. Legal. É bom a Então, gente também conhecer. Meninas, a gente só tá dando aula pra gente conceituadíssima, inteligentíssima, fica nervosa, mas assim, nós não somos nenhuma expert super do inglês também, a gente, né, tá estudando inglês aí nesse período de 4 anos e a gente pretende aprender junto com vocês também. Né? Então, Uma troca. o nosso curso, só para a gente, né, inteirar direitinho antes de começar, o nosso curso ele tem um propósito, né, chamado Estratégias de Leitura, que significa que a gente está procurando fazer aulas que auxiliem as pessoas a conseguir ler um texto, sabe? Entrar no texto, identificar palavras que consigam fazer com que a gente entenda o que o texto quer dizer, mesmo que a gente não tenha, tipo, nossa, o maior conhecimento de inglês do mundo, entende? Então, esse é o nosso foco principal, né? E a partir disso a gente vai estudando vocabulário, né? A própria gramática, essas coisas. Então, só para deixar a par de como está acontecendo o nosso curso, beleza? Podemos começar, eu acho, a aula, então. Podemos?
Então, recapitulando, a gente teve o vídeo gravado na segunda, né? Foi um vídeo breve, né? Para adentrar nesse assunto, para a gente discutir ele mais aqui na aula online. A gente falou, o nosso tema de hoje também vai ser o environment, meio ambiente. Só que como na aula anterior a gente falou sobre a poluição atmosférica, incêndio ambiental, hoje a gente vai falar sobre a poluição da água e do solo. Water and Soil Pollution. Você pode colocar no slide. Então, eu queria ver com vocês, dentre essas imagens, quais tipos de poluição vocês encontram aqui? Podem responder ou no chat ou pelo microfone mesmo. Eric vai com agrotóxico, lixo. Sim. Vou achar aqui a imagem. Contaminação do óleo na água. Sim. Esgoto, né? Muito. A partir disso, são duas questões que a gente vai colocar aqui para a gente refletir no geral e adentrar nos próximos slides que eu quero ler com vocês também. A primeira é: What are the types of water pollution? Quais são os tipos de poluição da água? E o segundo é: What are the causes and consequences of soil pollution? Quais são as causas e as consequências da poluição do solo? Dentre essas duas perguntinhas, eu separei 2 slides com alguns tópicos que eu quero ler com vocês e quero que a gente comece a adentrar, né? Essas primeiras, até responder essas duas questõezinhas. Você pode passar o slide, Ana, para mim começar a ler com eles? Para quem não sabe, dá para dar zoom. Eu vou começar na primeira coluna. Então, assim, o tópico dessa tabelinha é Land Pollution, poluição da terra. Dentre esse primeiro tópico, a primeira palavra, causes, o que se assemelha? Sobre a poluição do solo, da terra. Vocês conseguem... Né? Isso, as causas. E dentre todos os tópicos das palavras que estão enumeradas aqui, vocês conseguem trazer vocês conseguem a tradução de algumas ou ainda vocês têm dificuldade em várias aqui? Para a gente ir construindo isso. A primeira palavra ali. Agricultura. Isso, agricultura. A segunda. Fertilizantes. O uso dos fertilizantes. A segunda, a terceira. Sim. A quarta. Desmatamento? Isso. Desmatamento. A quinta já fica um pouco... Mais mineração. Mineração. Industrialization. É bem fácil. Quais as maiores dificuldades? Quais as palavras assim que vocês não viram ainda? Dentre essas. Landfills. Essa eu nunca vi. Eu também não conheço. Aterros. Depois dessa. Esgoto, né? Esgoto, isso. Chemicals. Produtos químicos. Isso. E a próxima? Sistema nuclear. Nuclear. Desperdício, waste. Desperdício nuclear. A próxima é super fácil, né? Que é as construções. E a última, alguém sabe? Lixo. O ato de jogar, né? A questão do lixo, né? Essas são as causas da contaminação do solo. A agricultura, uso de fertilizante, uso de pesticida, o desmatamento, a mineração, a industrialização, o esgoto, os químicos, o desperdício nuclear, as construções, né? O ato de jogar lixo. A segunda coluna agora.
Os efeitos dessa Climático. poluição. Isso, do climático, qual mais? Poluição do solo. Poluição do Do solo. solo, sim. A terceira, vocês conseguem associar? O impacto. Ele Efeito faz impacto, estufa? Não, né? quase, é um efeito, mas que é nosso. É que dá impacto, dá um efeito na nossa tá, Nossa terra. nossa saúde. Também, né? De longe. Rio, e a segunda, a gente falou sobre esse tema na aula anterior. A quarta, perdão. A quarta palavra. A gente falou sobre esse tema na aula anterior, na aula 2. Queimadas? Quem lembra? Isso. A quinta. Vai trazer vai ter efeito até nessa área. É bem parecida com a nossa palavra também. Alguém sabe? Lendo assim, a gente pensa efeito no, sei lá, no turismo, mas Tá certo? Também afeta. Isso mesmo. É isso mesmo. A outra. Bem facinho também, foi o nosso tema. poluição do ar, Isso. A próxima. O que vocês conseguem filtrar dessa? Groundwater. Water. Tem a ver com água, mas eu acho que é uma palavrinha um pouquinho, né? Então, assim, ó, efeitos nos nossos lençóis freáticos. Essa é um pouquinho mais. Agora, as outras duas ali é bem facinho, né? As últimas. Efeitos nos animais e efeito nas plantas. Agora, na terceira coluna, as soluções para combater esses efeitos, né? Essa poluição no solo. Quem consegue a primeira? Como que faz pra dar zoom pra poder não atrapalhar? Pega na tela e pode abrir. Com o dedo mesmo, abre na tela do celular. É que eu tô no notebook. No notebook? No meu eu fica consigo, mas não tá dando certo. Como que dá aí, Ana, no notebook? Você que tá pelo celular, você sabe explicar o zoom no notebook? Eu nunca fiz pelo celular, eu não sei se. Não, no celular não, no notebook. Notebook. Ela tá pelo notebook. Eu não sei, eu acho que no notebook não dá, mas eu tô no maior aqui, senão eu até abria pra você conseguir. Ah, consegui, eu acho. Mas eu acho que vai pra você. Não, mas daí todo mundo ajusta. Tá, vamos lá. Alguém Isso. consegue? Tá bom? de fertilizantes, Isso. Vai, a segunda. Redução do uso de pesticidas. A terceira. Use and recycle. Recicle. Reuse e recicle. Isso. A quarta. Redução do consumismo. Sim. E a quinta? Aí já pega um pouquinho, né? Vamos contextualizar a frase. To organic food. Comida orgânica. Isso. Agora, switch, mudar para comida orgânica. A sexta. É sexta, né? Isso, sexta. Organic gardening. Gardening. Horta orgânica. Jardim orgânico? Isso, horta orgânica. E avoid plastic. Quem sabe essa primeira palavrinha? Avoid. Evitar. Plástico. Evitar plástico, evitar, como a gente viu na primeira palavra, na primeira coluna, lixo. Isso. Agora a próxima. Tinha essa palavra também, a palavra que está no meio tinha na primeira coluna. Será que alguém lembra? Estava numerado no tópico do nuclear ainda. Desperdício. Então, o que será que significa isso? Pela palavra desperdício. Alguém consegue ou fica muito longe?
Vamos lá, então. Essa Proper Waste Disposal, eliminação adequada de resíduos. Essa era mais. As duas últimas são super fácil, né? Para combater Opa, aqui deu zoom. A contaminação do solo e a educação, né? E o convencimento das pessoas em relação a essa temática também. Então, se vocês parem para pensar, os cognatos, eles são muito parecidos, né? Alguns são muito parecidos com os usos das palavras que a gente faz no dia a dia. Pode mudar um pouco a pronúncia, né? Mas se você vê num contexto, ele é bem fácil de enxergar. Se você abrir um artigo de orgânico mesmo, sobre questão orgânica, comida orgânica, sobre contaminação de solo, se você começar a linkar os cognatos, você consegue pegar o primeiro sentido daquele tema, né? Pegar o que ele está tratando. Normalmente eles sempre vão enumerar assim como está essa tabela. Eles vão falar da temática, né? Digamos ali que está a poluição do solo. Aí eles vão dar uma introdução, falar das causas, os efeitos e normalmente terminando com umas soluções. Normalmente é sempre assim, eles vão linkar e vai ficar bem mais fácil de vocês lerem os artigos, tanto eles sendo na educação ambiental, que é o nosso caso, como sendo também em outros artigos, né? Artigos de literatura, artigos, enfim, diversos. Agora, num segundo tabelinha, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição da água. Alguém tem uma dúvida em relação a esse primeiro, assim, alguma coisa? Senão a gente muda para o segundo. Thalia. Oi. Aqui tá falando que só tem mais 10 minutos de volta. Opa, será que vamos migrar então de novo? Rapidinho, só para terminar essa parte? Não, termina essa parte, daí a gente faz o resto. Tá. Então tá bom. Ai, esse zoom. Vocês conseguem captar essas primeiras aqui? Water pollution. Elas estão enumeradas em 6 tópicos. Começando pelo primeiro. As palavras parecidas com as nossas palavras, os cognatos em inglês. Alguém? Agentes infecciosos? Uhum. Consegue numerar as tabelinhas do lado ali? Consegue ler? Quem não conseguir, dá zoom também. Bactéria, protozoários, vírus, parasitas. Worms. Minhocas, insetos. Isso. Disease. O que eles causam na gente? Eles causam disease. Doenças. Os impactos. Os impactos, todas as tabelinhas elas vão seguir assim. Com os impactos, né? É a origem, o corpo, onde que elas ficam e a fonte, né? E o impacto, ela faz, como posso dizer, crescer na água essas, como posso dizer, patogênios, né? Que é uma palavra tão difícil, tipo, do nosso é que eles colocaram desse jeito. O corpo delas, elas estão nos rivers, stills, bodies of water, nas fontes das águas e nos rios. Essa palavra também estava lá na primeira, na tabelinha anterior, que é o desperdício humano. Essa principal desperdício não, como posso dizer, me ajudem, quando a gente vai, o descarte humano, assim. Essa fonte do descarte humano, esse é o principal agente. O segundo é o excesso de nutriente. Os impactos, eu acho que eu vou lendo assim que fica mais fácil para vocês, como vocês já estão bem. Quando você usa muito nutriente como nitrogênio e fósforo, quando ele entra em contato com a água, o impacto maior é o crescimento excessivo das algas, sabe? Aí o corpo principal vai ser nos oceanos e a origem, óbvio, que está ali
é o fertilizante, né? Eu uso nas baías também aqui em Paranaguá, quando jogam muito essas cismas, o uso, como posso dizer, é o escoamento, né, desse fertilizante na água. Aí a tabelinha, terceira tabelinha, os químicos inorgânicos, que são, alguém consegue numerar ali? Mercúrio, nitrogênio, Fluorinated, cloro, clorídrico que não seria, né? cloro mesmo. Mas você pode ver que é bem parecidinho. As moléculas clorinadas, né? Que é o cloro. Chlorinate moléculas. E os vários. Ácidos. Isso. E o impacto? Qual o principal impacto? Contaminação Da água da água potável? que bebemos. Isso mesmo. E o corpo, qual é a principal, onde ele vai diretamente? Nos? Rio. Isso, as fontes deles. Olha lá, a principal fonte que a gente estudou na primeira tabela. A Minin, quem lembra, Minin? Mineração. Então, agricultura, manufatura é o swage, que eu não sei. Esgoto, lembra? Também na tabelinha, swage, esgoto. Aí a quarta tabelinha, qual que é? É o mesmo, só que não é inorgânico, esses são as químicas orgânicas. Orgânico. Ali, é rapidinho da primeira tabela. Vamos ver O que é o óleo? Óleo. Ah, tá. Óleo. Óleo. Até oi. 5 minutos. Você quer fechar e abrir outra? Eu acho que é melhor que daí a gente vai discutindo mais as tabelinhas, porque eles estão pegando bem as... O que você acha? O que vocês acham, turma? Vamos, então? Abrir mais uma? Como que funciona? Desculpa. Você tá no nosso grupo de WhatsApp, certo? Sim. A gente vai então. mandar... É porque o Zoom, ele só tem 40 minutos, né? Eu achei que ele ia dar mais tempo, porque eu tinha... Sabe quando você pede antes para organizar uma aula? E aí ele dá mais tempo, mas não funcionou. Então eu vou só abrir outra rapidinho e eu já mando lá no grupo. Coisa de 2 minutos. Okay. Porque dá esse problema aqui com a gente. Beleza? Rapidinho. Só pra gente terminar a tabela, daí a gente vai dando rapidinho. Tá. Na numeração dos químicos orgânicos, os pesticidas, óleo, gás, plásticos. A última, alguém sabe? Solventes. Isso. O impacto que elas trazem. Ui, peraí que eu aqui. Mais. Decrease. Alguém consegue pegar alguma palavra dessa frase do impact? Flash water. O que será flash water? A última seria a biodiversidade, né? Isso. Flash water. Water. Que é o nosso tema. Né? Flash. Água. Água fresca, água, isso, água potável, água doce. Decrease. Tem increase e decrease. É algo, increase é aumentar. Decrease, diminuir. Então, a diminuição da biodiversidade, né, da água doce, da água fresca. O corpo, aonde que eles dejetam, né? Nos rios and lakes. Isso, E as fontes, da onde que vêm essas químicas orgânicas?
Alguém consegue pegar uma palavra ali? Descarte industrial. Isso. E a outra frase, Kuna from farms. Farms. Alguém já ouviu falar em farms? Fazendas, escoamentos das fazendas. Que são as fazendas que têm muito uso de pesticida, né, principalmente. E o segundo, que é o sediment. Alguém sabe o que é? Sediment. Opa, sediment. Que é a sedimentação, né? Que é a poluição por sedimento. Entre as primeiras palavrinhas ali, loose, sand, clay, silt, soil, particles. Alguém sabe alguma daquelas ali? Partículas. Partículas, sim, aham. Alguém sabe mais alguma? Loose, sand. Quem sabe o que é sand? Loose, que é uma coisa mais, né, perto do nosso... Sand é areia. Tem até... sand loose. Loose é como fosse algo mais solto, areia solta. Particle. Alguém sabe o que é particle? Partículas, soil. O que é soil? Soil particle. Sólidas. Isso. Partículas do solo, partículas sólidas. Clay é uma palavra um pouco mais distante, mas clay é argila. Silt é parecida com argila. Argila é o lodo. Enfim, esses são os impactos da poluição de sedimentação, né? Que é aquela matéria mais natural. Os impactos, o que elas trazem? Degrades quality of water, clips, fish, gills. Então, degrades, alguém sabe o que é degrades? Degradação. Quality, alguém sabe? Qualidade Bem da parecida água. com isso, qualidade da água. Agora, clog fish, gills, é como posso dizer, clogs é entupir, né, as guelras dos peixes, porque elas vão totalmente para aquela área e fica bem difícil para os peixinhos. Normalmente o impacto que ele traz é a morte, né, animal. O corpo, né, onde que elas vão? Tá ali. As palavrinhas que normalmente todas são rios, Lagos. isso. A última palavra é bem parecida com a nossa palavra mesmo. Acho que streams, que é um pouco... Isso, reservatórios. Streams, normalmente eles fazem muito streams por aí, mas streams são correntes de água. Eles usam essas... também tem outras palavras, tipo, tem corrente de, enfim, de oração, de internet, mas streams são correntes de água. Agora, as fontes, né? A origem, o que ela origina? Ela, né, vento, erosion. Alguém sabe o que é erosion? Erosão. Isso. Da Da água e do... água. Opa! Wind. Vento e água. É da erosão, né? Porque é através do vento e da água, né? Ocasiona. Agora, o último tópico. O termal. Alguém sabe o que significa termal? Ou um sentido para isso? É bem parecido com o nosso também. Alguma coisa... Isso. Térmico, a poluição térmica, thermal. Increase in the temperature e decrease in the temperature. Alguma palavra aqui que a gente já viu no tópico anterior. Decrease... Aumento e diminuição. Isso, aumento e diminuição na temperatura. Os impactos. Alguém consegue ali? Ele diminui... Os níveis de oxigênio. Isso, a dissolução do nível de oxigênio. O que ele aumenta? Aumentando... Os tóxicos. Isso, as toxinas. Isso, toxins. Então, diminuindo a dissolução dos níveis de oxigênio e aumentando as toxinas. É o corpo. Ali é bem fácil. Aonde que ele vai afetar? O corpo. Body.
Ó, oceans, que são isso, Oceanos, rios lagos. e pode falar a última palavra? Ó, oceans, lakes, rivers and ponds. Ponds são parecidos com os rivers e os lakes. São lagoas. As lagoas, ponds. As origens. Runoff já apareceu lá nos 2 tópicos anteriores, que é o escoamento. Então, quando as origens, quando há um escoamento, um runoff urban, runoff, um escoamento urbano, tá? Alguém sabe o que é cool ou cooling? Tem até no botão do ar-condicionado, cool. Frio, resfriamento. Água como um resfriamento, é um agente, né? Um agente do resfriamento. O que ela causa? Só para fechar essa tabelinha. Ia responder as 2 questões que a gente pregou anteriormente. Alguém consegue trazer alguma outra palavra daqui, desse último, das sources, das fontes, das origens que trazem? Resfriamento das plantas industriais, alguma coisa assim? Isso, água como agente de resfriamento em plantas industriais. Isso são um dos impactos. Alguém ficou com uma dúvida em relação a alguma coisa daqui? Aninha, só uma pergunta. Aquela imagem lá sobre Plastic Oceans, sou eu ou é a Carol que vai trabalhar com eles? Eu não lembro muito dessa parte. Eu acho que você ia ver com eles. Com eles também, né? Uhum. Então Vai ver tá. agora? Pode ser, já pode mudar. Só deixa eles passarem ali. Ó, esse GIF, ele vai falar algumas coisas. Pode deixar ele rodando umas 3 vezes só para eles captarem as mensagens. Mas só através das imagens dá para ter uma noção. Nossa, ele passa rápido a última parte, né, Aninha? Pra mim é que tá passando bem rápido, não consegue nem terminar a frase. Será que tem que... Se dá uma apertadinha, ele não para, né? Não, né? Não. Não, mas enfim, é bem rapidinho. Alguém consegue filtrar o que o GIF traz, esse GIF do Plastic Oceans? Ele traz 2 frases, mas é uma frase que aparece, né, mais rapidinho ali. Qual o tema que ele está abordando? Plástico nos rios, Isso, no Plastic Ocean, plástico no oceano. Aí ele vai trazer uma mensagem. Você consegue filtrar alguma mensagem que aparece? Vai aparecer uma mensagem. Consegue filtrar algo dessa mensagem? No mundo, 300 milhões de toneladas de plástico todo ano. O mundo Sim, produz. Isso. Ela aparece assim, ó. Que no mundo há produção de mais de 300 milhões de toneladas de plástico todo ano. Aí tem mais uma frase que não aparece para vocês, mas o slide vai tá lá no Google Classroom, que ele aparece de uma forma mais lenta, que daí ele fala assim numa segunda parte, fora a do... Incluindo, ele fala assim, uma parte, including billions of... Nossa, passa tão rápido, né? Passa, não mostra nem a frase inteira. Não, mas ele fala incluindo as garrafas de plásticos, né? Que elas já aparecem aí. Mas, no geral, eu quis trazer esses dados para vocês, para a gente analisar eles junto, para vocês verem que como não é tão longe
trabalhar um texto, porque é um texto, né? Uma informação que está trazendo ali. Vocês estão tendo acesso através das palavras que vocês já conhecem sobre o inglês. E para você ver que não é tão difícil. Muitos cognatos são muito parecidos e você tendo a temática deles é fácil detalhar um texto, um artigo, esmiuçar, né? Aprofundar. E claro, como a gente sempre pede para vocês, sempre quando vocês tiverem uma dificuldade em algo, pode tirar qualquer dúvida com a gente, mas também é muito importante pesquisar. Tem aqueles dicionários que a gente indicou. Qual é aquele que você indicou, Aninha? Bem legal lá. O que eu coloquei no Classroom. Isso. Ele chama Lingui. Interessante. Eu não sei se alguém conseguiu ver, mas ele é muito legal. Ele dá a tradução mesmo, é quase um Google Tradutor, mas ele traz exemplos em frases. Então tem um exemplo de uma frase, aí tem a tradução, aí dá para você ouvir ele, a pronúncia, né? É bem legal. Depois eu posso abrir ali pra gente ver junto também. Pra gente esmiuçar. Bem legal. Uhum. E o que vocês tiverem, assim, tipo, até de dúvida ou até, assim, de questões envolvendo o nosso tema, que vocês também gostariam de trabalhar, vocês podem trazer pra gente, que a gente vai formulando a aula, né? Dando feedback também final pra gente ver o que a gente pode acrescentar ou não em relação às aulas. E eu agora vou passar pra Carol, que ela vai trazer mais alguns dados para vocês sobre a contaminação da água e do solo. Obrigada. Então, como o nosso mini curso ele é voltado para estratégias de leitura, é óbvio que vai ter um texto para a gente ler aqui, né? E também é bem interessante, assim, eu vou fazer essa leitura, aí vocês vão fazer a leitura sozinhos, a gente vai dar uns minutinhos para vocês lerem, para a gente discutir sobre o texto. Por enquanto, não irei fazer a tradução de nada. Então, vamos lá, a leitura. Vão acompanhando aí, gente, por favor. Water and soil contamination. One university study suggests that pollutants in the water and soil cause up to 40% of the premature deaths in the world's population. Water in many developing countries is contaminated with toxic chemicals, also known as toxins. The World Health Organization estimates that 1 billion people have little or no access to clean water. Approximately 18% of infectious diseases in the world are caused by contaminated water. Pollutants such as metal and pesticides seep into the earth, soil, and contaminated the food supply, causing major health risks to entire ecosystems. This type of pollution reduces the amount of land suitable for agricultural production and contributes to global food shortage. Dumping of industrial and domestic waste products produces much of the world's soil pollution, though natural disaster can also add to the problem. So, guys, então, agora eu fiz essa leitura aqui com vocês, enfatizando bem, assim, os cognatos também, porque, né, como o nosso inglês é brasileirado, às vezes a forma como a gente fala também já dá na pinta que tal palavra é tal palavra, porque são parecidos. Eu fiz essa leitura aqui. Agora eu queria que vocês lessem sozinho o texto. A gente vai dar uns 2 minutinhos, né, para vocês darem uma lida rápida. E aí eu queria que vocês falassem pelo menos uma frase que fosse, assim, de uma ideia geral que vocês tiveram desse texto, do que vocês acham que está se tratando, do que está se referindo. Beleza? Ela consegue ajustar a tela só para puxar um pouquinho mais para o lado? Ah, o zoom não vai dar. O zoom ele puxa demais. Ele tá muito pequeno para você?
É que o cantinho aparece as câmeras, daí atrapalha o cantinho. Ah, ele tá do outro lado? Veja Digamos agora. assim, da tela do computador do lado direito. Não, tá Dá pra normal. você É só puxar a câmera também. Puxa ela no cantinho para baixo, as imagens. Eu diminuí, no caso, deixei só a professora ali falando Veja se e agora deixei deu. o menor Deixa possível. eu... Onde vocês foram? Vamos aprender. Porque de fazer igual eu faço com o Meet, de abrir com o nosso negócio do notebook, eu não consigo. Deu ainda? Tá ruim? Tô vendo aqui. Ah, aprendeu. Agora foi. Tinha mutado aqui porque meus cachorros estão latindo demais, meu Deus. Eu vou mutar aqui, então, 2 minutinhos para vocês darem uma lida no texto, prestando bastante atenção nos cognatos, para vocês terem uma ideia geral, assim, do que se trata depois. Então, gente, conseguiram fazer a leitura? Sim, não? Basicamente, sim. Então, agora eu gostaria que vocês falassem, agora de abrir para vocês, do que vocês compreenderam desse texto. O que vocês, pelo vocabulário que vocês têm já de inglês e pelos cognatos, do que vocês acham que esse texto está se tratando? Podem falar, gente, sem vergonha. Foi desenvolvido um estudo em uma universidade onde aponta 40% de mortes prematuras no mundo, e a Organização Mundial da Saúde também estima que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, 80% de infecções são As causadas doenças. por contaminação do solo e da água.
que Isso mesmo, gente. Perceberam a- que não precisa ter um grande vocabulário de inglês, assim. Não precisa saber toda a língua inglesa para vocês conseguirem compreender um texto. Um texto desse, por exemplo, assim, com palavras cognatas, pode cair facilmente no Enem, no vestibular, numa prova, qualquer coisa. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre? Fechou, gente? Então, ninguém tem nada mais para falar, nenhuma dúvida? Senão, então, ó, eu ia fazer essa leitura, né? Realizamos a leitura desse texto, com o propósito de vocês exercerem a leitura de vocês em língua inglesa e por dedução também, né? Porque como o nosso curso é voltado para a estratégia de leitura, às vezes também não faz, às vezes não faz sentido eu vir aqui trazer um texto para vocês e traduzir tudo. Dessa forma aqui, vocês estão exercendo a leitura de vocês e também, conforme vocês vão fazendo esse tipo de exercício de texto em língua inglesa, vocês vão pegando o sentido de frases, de texto com maior facilidade. Isso é um procedimento lento. É óbvio que no início as pessoas têm muita dificuldade, mas assim, com o passar do tempo que você vai lendo, vai exercendo essa atividade de leitura de texto em língua inglesa, que você vai tendo uma melhor compreensão e mais facilidade. Até a hora que você vai bater o olho num texto e só passa o olho por cima, você já vai saber o que está dizendo. Mas então, agora, como nós realizamos já a leitura do texto, eu vou passar para Ana. Para Ana, né? Para falar sobre um pouquinho das charges agora. Beleza. Não, aqui então são só algumas imagens para gente para reforçar, né, o que a gente está vendo nos textos, que são imagens bem fortes, né? Eu acho essa aqui do rio bem forte. Que, assim, gente, é só para a gente ver de outras formas, né? No texto, aí aqui na charge a gente tem vendo que a natureza também está pedindo muito que a gente reconsidere muitas coisas, né? Poluição diminua e tal. Então, era só para trazer mesmo essas imagens para a gente refletir um pouquinho mais, beleza? E aí, o que eu queria trabalhar mais com vocês era o nosso outro texto, que a gente está lendo bastante hoje, né? Então eu vou fazer uma leitura assim bem mais leve, acho. Eu não vou ler o texto inteiro, porque eu acho que não é o ideal agora. Mas só para a gente ver agora um outro lado, né? A gente não vai ficar trazendo tantos dados, mas só para a gente ver essa questão. Lendo isso aqui, quem conseguiu ver a aula, acho que já tem uma noção, né? Mas lendo só o nome, né, da notícia, vocês conseguem dizer sobre o que ela fala, sobre o que o texto vai dizer? Alguém? Sim. Podem dizer o que é, no caso, sobre o que o texto fala. O que vocês acham? Sobre digamos assim, o colapso, a catástrofe que ocorreu em Brumadinho. Isso, bem isso. E aí, eu vou abrir aqui o texto para vocês no site, para a gente dar uma olhada junto. Estão conseguindo... Espera, está carregando mesmo. Estão conseguindo ver?
Sim. Deixa eu abrir bastante aqui, deixar bem grande para Aparece conseguirem ver, gente. o título, né? Oi? Tava aparecendo o título. Isso. Esse, né? Então diz assim: Vale ended our lives. Broken Brumadinho a year after dam collapse. Então, desses aqui as palavras que a gente conhece. Vale. Vale, o que é o Vale? O que é a Vale? Empresa de mineração. Isso é a empresa de mineração, né? Responsável pelo que aconteceu. Ended our lives. Alguém consegue dizer o que ela está tentando passar? Vale ended. Tem relação à indenização ou não? Não, ainda não. Essa frase aqui, vocês podem ver que está entre as aspas, porque é alguém dizendo Vale ended our lives. A Vale acabou com as nossas vidas. Esse texto, então, ele está trazendo alguns relatos de algumas pessoas que perderam alguém da família, né? E estão sofrendo com isso ainda. No caso, esse texto a gente pode ver aqui é de 25 de janeiro, né? Desse ano. Então diz: A year after dam collapse. Um ano após o colapso da barragem. Então, ele é um texto um pouquinho extenso. Ele traz também sobre o que aconteceu, né? Falando um pouco, aqui também fala sobre como eles lidaram, né? A Vale, os processos que foram feitos. Mas aqui, como a gente já leu bastante, eu não quero responder muito, porque o tempo já está acabando de volta. Eu vou focar no que a gente leu, no que eu li na aula de segunda. Então, a Priscila, acho que ela disse que ela tinha lido. Priscila, você teve alguma ideia, assim, do texto, do que elas estavam dizendo, ou até as palavras que você reconheceu, tem algo a dizer? Então, eu tinha marcado umas palavras, mas eu não achei mais. Entendi. Mas Não, tudo bem, sem problema. É só que, assim, como a gente tinha comentado até na última aula, vocês falaram, né, que a gente ter essa leitura prévia antes de eu chegar e conseguir ler com vocês era importante. Mas sem problema, sem problema nenhum, a gente faz a leitura. Então, eu vou ler essa parte aqui e só para a gente ter essa noção aqui desse relato. Então, diz assim: The friendship between Josiana Rezende and Natália de Oliveira is one born out of loss. They got to know each other after the dam collapsed at the Córrego do Feijão mine exactly a year ago, killing both their sisters. Natalia's sister Lucilda and Josiana's sister Juju were great friends. Lucilda introduced Juju to her husband, and she was bridesmaid at the wedding. Now the bond has extended to the surviving sisters. Natalia and Josiana's friendship is also born out of a shared cause, finding their sisters' bodies. Out of the 270 people who died, they and 9 others are still missing. Então, palavras aqui que a gente já reconhece. Alguém pode me dizer? Uma, duas palavras que vocês tenham lido, vocês já pegaram, assim, vocês conhecem. Qualquer palavra. acho que tem amiga, tem depois, né? Outros, colapso, irmã. Isso. Legal.
Então, vamos focar nessas aqui, né? Friendship, que é amizade, né? Friend, amigas. Friendship, amizade. E sisters, que são irmãs. Que é uma palavra que a gente conhece bastante também. Então, o que esse texto está dizendo é a amizade entre Josiana e Natália is one born out of loss. Ela nasceu, ela surgiu da perda que elas tiveram. Porque as duas perderam as irmãs delas. Então, quando as duas perderam as irmãs, elas se juntaram, né? Elas se juntaram por essa causa em comum. Então, elas viraram amigas também. E aí elas falam, né, que elas se conheceram depois da tragédia que teve. E aí aqui conta um pouquinho, né? Natália, sister da Silda, e Josiana, sister Juju, were great friends. As irmãs delas eram muito amigas. Elas, tipo, uma apresentou a outra pro marido, a outra foi a madrinha do casamento, então elas eram muito amigas. E aí, agora que essa tragédia aconteceu, as irmãs estão continuando com essa amizade, né? Com esse bond. É amizade, né? E aí, diz aqui nesse último final. Of the 270 people who died, they and 9 others are still missing. O que isso significa? Quem consegue me dizer? Essa última frase. Em relação à morte de 270 pessoas? Isso, exatamente. They, elas, né, as irmãs, and 9 others. Então, outros 9. No começo do ano, né? Eles ainda estavam still missing. Elas ainda não tinham sido encontradas. Então, elas se juntaram por causa disso, né? Porque elas tinham perdido as irmãs e essa grande injustiça. Esse é um texto muito legal que eu adoraria mesmo poder ler com mais calma com vocês, mas é um pouquinho grande. Então, eu acho que agora o Eric vai terminar. A gente tem 3 minutos da reunião. Eric, você quer falar rapidinho sobre esse site aqui, então? Antes que acabe? Sim, vou falar um pouco sobre o site, sim. Uhum. Tá travando. Então, pessoal, como o nosso tema é sobre o meio ambiente, nós já fizemos essa pergunta, né? How can we do to help the environment, né? O que nós podemos fazer para ajudar a salvar o nosso meio ambiente, né? Então, nós trouxemos para vocês o site de uma ONG chamada Clean Up the World, que na tradução ela diz assim, né? Limpando o mundo. A Clean Up the World, ela já envolveu mais de 35 milhões de voluntários em mais de 103 países, tornando-se uma das maiores campanhas ambientais baseadas na comunidade do mundo. Grupos comunitários, escolas, empresas e governos locais unem-se como membros e realizam atividades que abordam as questões ambientais locais. Ao facilitar a ação local, o Clean Up the World traz mudanças ambientais globais. Quem eles são, né? A Clean Up the World foi fundada em 93 e é um evento apolítico, sem fins lucrativos e não governamental, que une as comunidades com um foco comum para proteger o meio ambiente, apoiando grupos e organizações locais para planejar e conduzir várias atividades para limpar, consertar e conservar o meio ambiente. Qual que é a intenção de nós passarmos esse site para vocês? Vocês acessam o site, e se quem quiser se juntar à causa, se juntar a essa ONG, vocês podem se juntar.
Ao acessar o site, geralmente ele abre em inglês para vocês. E caso vocês não consigam ler ele em inglês, ainda sei que vocês têm essa dificuldade, geralmente o Google ele traduz, né? Vocês clicam lá na tradução e traduzem. Vocês podem entrar, se registrar. Ali vocês terão dicas de se envolver com esse projeto, com essa ONG, né? E ali eles dão dicas de como se organizar suas atividades, de como você pode compartilhar essa causa, né? De que vocês também podem se juntar e fazer a diferença para ajudar a salvar o planeta, né? Então essa é a nossa dica que nós deixamos para vocês de um site. E lembrando também que nós vamos colocar lá no Classroom para vocês algumas atividades extras, né? Como vocabulário que foi tratado nas aulas.